Padre Pio viu demônios fugindo aterrorizados de uma casa. Mas não havia padre ali, não havia exorcismo, não havia água benta sendo aspergida. Havia apenas uma mãe, sozinha na cozinha, pronunciando 5 palavras simples que fizeram o inferno inteiro estremecer. E o que mais impressiona? Essas palavras não são secretas, não são complicadas. Qualquer pessoa pode pronunciá-las agora mesmo, mas quase ninguém sabe. Por que sua casa vive cheia de conflitos que explodem do nada? Por que aquele peso sufocante não sai? Mesmo quando você limpa, organiza, tenta de tudo. Por que em alguns lares as pessoas dormem em paz e no seu, alguém sempre acorda angustiado, com pesadelos, com medo? Padre Pio, um dos maiores santos e místicos que a Igreja já conheceu, descobriu algo que a maioria das pessoas ignora. Sua casa é um campo de batalha espiritual. E você está lutando desarmado. Ele não falava por teoria. Ele via. Durante décadas de vida sacerdotal teve visões do mundo espiritual. Enfrentou ataques demoníacos reais. Foi marcado pelos estigmas de Cristo. E em meio a tudo isso, revelou algo que pode mudar completamente a realidade do seu lar. Existem 5 palavras específicas que, quando pronunciadas com fé dentro de casa, criam uma proteção espiritual tão poderosa que o diabo simplesmente não consegue permanecer. Ele tenta, ele resiste, mas no final, ele foge. Não são palavras mágicas, não são mantras esotéricos, são palavras profundamente cristãs, enraizadas na Escritura, na tradição da Igreja e no nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. E o mais impressionante? O diabo sabe o poder delas. Ele treme só de ouvi-las. Mas a maioria das famílias católicas nunca as pronunciou dentro de casa. Nunca. E por isso vivem sob ataque espiritual constante, sem entender o porquê. Fique até o final deste vídeo, porque vou revelar cada uma dessas 5 palavras que Padre Pio ensinou. Você vai entender exatamente quando pronunciá-las, como pronunciá-las, e por que elas transformam sua casa em uma fortaleza espiritual. E se você sente que sua casa precisa dessa proteção agora, escreva nos comentários: Padre Pio, proteja meu lar. Esse gesto de fé já abre as portas para que a graça comece a agir. Antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho, porque conteúdos como este, que revelam os ensinamentos profundos de Padre Pio, podem fortalecer sua fé e trazer a paz que você tanto procura. Agora sim, vamos às palavras que fazem o inferno tremer. O lar não é apenas um espaço físico, ele é um território espiritual. Imagine sua casa como um jardim. Se você cuida dele, rega as plantas, arranca as ervas daninhas, ele floresce. Mas se você o abandona, logo as pragas chegam, os espinhos crescem e o que era bonito se torna sufocante. Com o mundo espiritual acontece a mesma coisa. Cada lar tem uma dimensão invisível, onde batalhas acontecem sem que percebamos. Onde você mora não é neutro. Existe uma guerra silenciosa acontecendo ali, e ela envolve suas palavras, suas atitudes, suas escolhas e principalmente sua fé. O santo de Pietrelcina entendia isso melhor que ninguém. Ele via que o diabo tem um ódio especial pelas casas cristãs, porque o lar é a primeira igreja. É ali que a fé nasce ou morre. É ali que as crianças aprendem a rezar ou a esquecer de Deus. É ali que o amor se fortalece ou se destrói. Por isso, Satanás trabalha dia e noite para se infiltrar nos lares. E ele não precisa de escândalos ou tragédias para isso. Ele entra pelas pequenas rachaduras, palavras ditas no calor da raiva, murmurações constantes, reclamações sem fim, falta de perdão, objetos que não deveriam estar ali, ausência de símbolos sagrados e, acima de tudo, silêncio espiritual. Um lar onde nunca se pronuncia o nome de Jesus se torna terreno fértil para o inimigo. Durante confissões, o santo capuchinho enxergava demônios escondidos nas casas das pessoas, alimentados por pecados não confessados, por ódio guardado, por palavras de maldição ditas sem perceber. Em uma de suas orientações espirituais, ele foi direto e claro. Se as pessoas soubessem o poder que têm certas palavras ditas dentro de casa,
jamais deixariam de pronunciá-las todos os dias. O diabo não teme gritos, não teme desespero, não teme revolta. O que ele teme é a autoridade espiritual exercida com fé. E essa autoridade começa pela palavra. Desde o Gênesis, Deus cria tudo pela palavra. Jesus expulsa demônios com uma única ordem. A igreja abençoa, consagra e liberta pela palavra unida à fé. E você, dentro da sua casa, tem essa mesma autoridade quando age em nome de Jesus Cristo. Pense nisso. Quando você acende a luz em um quarto escuro, a escuridão não luta contra a luz. Ela simplesmente desaparece. É instantâneo. Assim funcionam as palavras de fé no mundo espiritual. Quando você declara a autoridade de Cristo, o inimigo recua. Quando você invoca a proteção da Virgem Maria, uma muralha invisível se ergue ao seu redor. O santo estigmatizado sabia disso profundamente, porque ele mesmo viveu essa batalha. Foi atacado fisicamente por demônios, viu o mal face a face e aprendeu que a palavra dita com fé é uma espada espiritual. Por isso não recomendava essas palavras como um conselho qualquer. Ensinava-as como uma necessidade de sobrevivência espiritual. Agora chegamos à primeira palavra que ele considerava essencial. E quando digo essencial, não estou exagerando. Essa frase deveria ecoar dentro da casa, logo ao acordar e ao anoitecer. É uma declaração simples, mas de um poder que você talvez ainda não compreenda totalmente. A frase é esta: esta casa pertence a Jesus Cristo. Pode parecer óbvio demais, simples demais, mas no mundo espiritual, essa declaração muda tudo. É como quando você coloca uma placa na entrada da sua propriedade. Propriedade privada. Aquela placa estabelece juridicamente quem é o dono. No mundo espiritual funciona da mesma forma. Quando você diz com fé, mesmo em voz baixa, que sua casa pertence a Jesus, você está cortando juridicamente, no plano invisível, qualquer falsa posse que o inimigo tente reivindicar. Satanás só permanece onde acha que tem direito. Ele não invade qualquer território. Ele busca brechas, autorizações indiretas, portas abertas. Muitos lares sofrem justamente porque nunca foram conscientemente entregues a Cristo. As pessoas moram ali, trabalham, comem, dormem, mas nunca declararam a quem aquela casa pertence. E no vazio dessa declaração, o inimigo tenta estabelecer influência. O confessor de San Giovanni Rotondo via isso constantemente. Pessoas que vinham até ele reclamando de opressões, pesadelos, brigas sem motivo. E ele perguntava: você já consagrou sua casa a Jesus? A resposta, na maioria das vezes, era não. Quando você pronuncia, esta casa pertence a Jesus Cristo, você não está apenas dizendo palavras. Você está estabelecendo uma verdade espiritual. Você está declarando soberania. Você está dizendo ao mundo invisível que ali não há espaço para o mal, porque o dono daquele lugar é Cristo. E quando Cristo é reconhecido como Senhor do lar, anjos se aproximam, graças são derramadas, a atmosfera muda. Essa frase deveria ser dita todos os dias, como uma renovação constante dessa entrega. Porque a batalha espiritual não acontece uma vez só, ela é diária. E sua vigilância também precisa ser diária. Imagine sua casa como um castelo medieval. Se você não declara quem é o rei desse castelo, qualquer exército invasor pode tentar tomar posse. Mas quando você proclama que Jesus é o rei, os portões se fortalecem, as muralhas se erguem, os arqueiros se posicionam. E o inimigo sabe que ali ele não tem autoridade. Muitas famílias vivem sob ataque espiritual simplesmente porque nunca exerceram a autoridade que Jesus lhes deu. E exercer autoridade começa pela palavra. Comece hoje. Ao acordar, diga com fé: esta casa pertence a Jesus Cristo. Ao deitar, repita: deixe que essa verdade se enraize no mundo espiritual. Você vai perceber a diferença. Mas o santo de Pietrelcina não parava aí. Logo em seguida, deveria ser dita outra frase, ainda mais poderosa. Uma invocação que, segundo ele, é insuportável para os demônios. A frase é: aqui reina o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Quando esses dois corações são invocados juntos dentro de um lar, cria-se uma proteção espiritual
que o inimigo não consegue atravessar. O Sagrado Coração de Jesus representa o amor ferido, mas vitorioso de Cristo. É o amor que venceu a morte, que desceu aos infernos e ressurgiu triunfante. É o amor que Satanás não consegue compreender e muito menos suportar. E o Imaculado Coração de Maria? Esse representa a obediência total a Deus, a humildade perfeita, a rendição completa à vontade do Pai. Tudo o que Satanás odeia, porque foi justamente por orgulho e desobediência que ele caiu. Maria é tudo o que o diabo não é, e por isso ele treme diante dela. O capuchinho estigmatizado tinha uma devoção profunda à Virgem Maria. Muitos demônios fogem apenas ao ouvir o nome dela, porque sabem que foi por meio da humildade de Maria que a cabeça da serpente começou a ser esmagada. Quando você invoca os dois corações dentro da sua casa, você está convidando Jesus e Maria a reinarem ali. E o que significa reinar? Pense em um maestro regendo uma orquestra. Ele não toca os instrumentos, mas sua batuta dirige cada nota, cada pausa, cada crescendo. Quando os corações de Jesus e Maria reinam no lar, eles dirigem as decisões, inspiram as palavras, guiam os pensamentos. Significa que o amor de Cristo permeia as relações. Significa que a obediência de Maria inspira as atitudes. Quando você declara que esses dois corações reinam na sua casa, você está dizendo ao inimigo: aqui não há espaço para você. Aqui governa o amor. Aqui governa a santidade. Aqui governa a graça. Lares onde essa frase é pronunciada diariamente se tornam fortalezas espirituais. Lugares onde a paz resiste, mesmo em meio às tempestades externas. Em visões, o santo via anjos ao redor de casas onde os corações de Jesus e Maria eram honrados. Via luz onde deveria haver trevas, via proteção onde deveria haver vulnerabilidade e via também a revolta dos demônios que não conseguiam penetrar naquele espaço sagrado. Por isso, insistia tanto nessa invocação, não por superstição, não por misticismo vazio, mas por conhecimento real do mundo espiritual. Palavras ditas com fé criam realidades invisíveis, e quando você declara o reinado dos dois corações, você transforma sua casa em um santuário. Experimente. Depois de dizer, esta casa pertence a Jesus Cristo, complete. Aqui reina o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Faça isso em cada cômodo, se possível. Diga com convicção, diga com amor e observe como a atmosfera começa a mudar. Você pode não ver anjos, mas eles estão ali. Você pode não ver demônios fugindo, mas isso está acontecendo. O mundo espiritual é real e suas palavras têm poder nele. Agora chegamos à terceira palavra, que o confessor de San Giovanni Rotondo considerava fundamental. E esta talvez seja a mais poderosa de todas, porque invoca diretamente o sacrifício de Cristo na cruz. A frase é: pelo sangue de Jesus, esta casa está protegida. O sangue de Jesus não é apenas um símbolo. No mundo espiritual, é uma realidade viva, pulsante, vitoriosa. Foi o sangue de Cristo que nos resgatou da escravidão do pecado. Foi o sangue que selou a nova aliança. Foi o sangue que derrotou Satanás na cruz. Imagine uma linha vermelha traçada ao redor da sua casa. Uma linha que o inimigo não pode cruzar. É assim que funciona a invocação do sangue de Jesus no plano espiritual. Quando você invoca esse sangue dentro da sua casa, você está declarando uma proteção que o inimigo não pode violar. O diabo reconhece imediatamente a autoridade do sangue de Jesus. Onde o sangue é invocado com fé, o inimigo não permanece por muito tempo. Ele pode até tentar atacar, mas não consegue se estabelecer. É como se houvesse um fogo espiritual que o queima, uma luz que o cega, uma força que o expulsa. Aqui eu preciso contar algo que aconteceu com uma família que seguiu exatamente esse ensinamento. Maria Teresa, uma senhora de 52 anos, mãe de 3 filhos, vivia em uma casa onde os pesadelos eram constantes. Toda noite, alguém acordava gritando. As crianças tinham medo de dormir. O marido desenvolve insônia. A casa, que deveria ser um refúgio, tinha se tornado um lugar de terror noturno.
Ela buscou ajuda médica, mas nada explicava aquilo. Um dia, conversando com uma amiga, ouviu falar sobre os ensinamentos do santo de Pietrelcina. Decidiu tentar. Toda noite, antes de dormir, Maria Teresa começou a caminhar pela casa dizendo: "Pelo sangue de Jesus, esta casa está protegida." No primeiro dia, nada mudou. No segundo, também não. Mas ela continuou com fé. Na terceira noite, todos dormiram em paz pela primeira vez em meses. Os pesadelos simplesmente cessaram. Não voltaram mais. Hoje, 5 anos depois, ela continua pronunciando essa frase todas as noites. E sua casa é conhecida na vizinhança como um lugar de paz inexplicável. Não é magia. É a aplicação da vitória que Cristo já conquistou. Quando você declara essa proteção, você não está pedindo algo novo. Você está reivindicando algo que já foi garantido na cruz. Por isso, caminhe pela sua casa. Vá até cada quarto. Passe pela sala, pela cozinha, pelo quintal. E diga com fé: "Pelo sangue de Jesus, esta casa está protegida." Imagine esse sangue sagrado cobrindo cada parede, cada porta, cada janela. Imagine uma muralha invisível se formando ao redor do seu lar. E creia que no mundo espiritual isso está realmente acontecendo. Mas atenção! O capuchinho sempre alertava que essas palavras precisam ser acompanhadas de uma vida sincera de fé. Não adianta invocar o sangue de Jesus se você vive deliberadamente em pecado grave sem buscar arrependimento. A autoridade espiritual exige coerência de vida. Por isso, a insistência na confissão frequente, na Eucaristia, na oração constante. O sangue de Cristo protege quem se abriga nele com sinceridade. Mas se você quer essa proteção, precisa também estar disposto a viver segundo os mandamentos de Deus. A palavra sem a vida se torna vazia. A vida sem a palavra fica vulnerável. Mas quando as duas se unem, o poder é imenso. Agora preciso falar sobre algo que o santo alertava com veemência: o perigo das palavras negativas dentro de casa. Assim como existem palavras que protegem, existem palavras que destroem. E muitas pessoas, sem perceber, abrem portas espirituais perigosas simplesmente pelo que dizem. Frases como: "Essa casa está cheia de problemas, nada dá certo aqui. Esse lar é amaldiçoado." Mesmo quando ditas sem intenção, fortalecem a presença do mal. É como regar uma planta venenosa. Cada palavra negativa é um pouco de água que faz aquela erva daninha crescer. O diabo se alimenta de palavras de derrota. Ele usa suas próprias palavras contra você. O confessor via isso constantemente. Pessoas que reclamavam de opressão espiritual, mas que ao mesmo tempo viviam pronunciando maldições sobre suas próprias casas. Elas não faziam isso por mal. Faziam por desespero, por cansaço, por falta de esperança. Mas o resultado era o mesmo. O inimigo ganhava força. Por isso, a insistência para que essas palavras fossem imediatamente substituídas por declarações de fé. Não por pensamento positivo vazio, mas por fé cristã autêntica. Em vez de dizer: "Nada dá certo aqui", diga: "Deus está no controle desta casa." Em vez de dizer: "Esse lar é amaldiçoado", diga: "Esta casa é abençoada em nome de Jesus." Parece simples? É simples, mas é também poderosíssimo, porque as palavras criam atmosferas. Elas alimentam realidades espirituais. Se você vive dizendo que sua casa é um inferno, você está, sem saber, convidando o inferno a se estabelecer ali. Mas se você vive declarando que sua casa é um santuário, você está convidando a presença de Deus. O lar deve ser constantemente consagrado pela palavra, porque o silêncio espiritual é um convite à desordem invisível. Não deixe que suas palavras trabalhem contra você. Faça com que elas trabalhem a seu favor. E aqui vai um conselho prático. Se você perceber que falou algo negativo sobre sua casa, corrija imediatamente. Não deixe aquela palavra ecoar no mundo espiritual sem ser neutralizada. Diga logo em seguida: "Eu cancelo essa palavra em nome de Jesus. Esta casa é abençoada e protegida." Essa correção imediata impede que a palavra negativa ganhe força.
É como apagar um fogo antes que ele se espalhe. Você tem esse poder. Use-o com sabedoria. Muitas pessoas que buscaram o santo ao longo dos anos contavam histórias parecidas. Casas onde os pesadelos eram constantes, lares onde as brigas explodiam do nada, ambientes onde até o ar parecia pesado. E ele perguntava quase sempre a mesma coisa: vocês rezam em casa? Quando a resposta era não, ele não se surpreendia. Entendia perfeitamente o que estava acontecendo. Um lar sem oração é um lar espiritualmente desprotegido. E então orientava algo simples e poderoso: que ao menos uma vez por dia, alguém da casa dissesse em voz audível, ainda que sozinho: Jesus, eu confio em vós. Essa frase, quando dita dentro do lar, é como uma espada espiritual. Ela corta laços invisíveis de medo, desespero e influência maligna. O capuchinho tinha uma devoção especial à Divina Misericórdia, e essa frase era central nessa devoção. Jesus, eu confio em vós. Não é apenas uma oração. É uma declaração de rendição. É uma confissão de dependência. É um ato de abandono nas mãos de Deus. Pense em uma criança pequena, que diante de um cachorro grande e assustador, corre para os braços do pai. Ela não tenta enfrentar o perigo sozinha. Ela confia que nos braços do pai está segura. É exatamente isso que você faz quando pronuncia essas palavras. Você está dizendo ao inimigo: eu não confio em mim mesmo, eu confio em Jesus. E contra Jesus o diabo não tem chance. Essa frase tem o poder de desmantelar fortalezas espirituais. O medo é uma fortaleza. A ansiedade é uma fortaleza. O desespero é uma fortaleza. E todas essas fortalezas se alimentam da falta de confiança em Deus. Mas quando você diz, Jesus, eu confio em vós, você está declarando guerra a essas fortalezas. Você está dizendo que não importa o que esteja acontecendo, você escolhe confiar. E essa escolha muda tudo. O inimigo perde a base. A opressão se enfraquece. A paz começa a se infiltrar. Experimente fazer o seguinte: todos os dias, ao fechar as portas da sua casa à noite, diga em voz alta: Jesus, eu confio em vós. Não importa como foi o dia, não importa quais problemas você está enfrentando. Diga com fé, diga com entrega, e deixe que essas palavras criem uma atmosfera de paz. Lares onde essa frase é pronunciada diariamente se tornam refúgios espirituais. Lugares onde a ansiedade não encontra espaço. Onde o medo não consegue se estabelecer. Onde a confiança em Deus se torna uma muralha invencível. E essa confiança precisa ser renovada constantemente, porque a vida traz desafios. A batalha espiritual é real. E o inimigo não desiste facilmente. Mas quando você, dia após dia, renova sua confiança em Jesus dentro do seu lar, você vai percebendo que as coisas começam a mudar. Não de forma mágica, mas de forma real. A paz cresce, a esperança resiste, e você descobre que, mesmo no meio da tempestade, sua casa pode ser um lugar de refúgio. Agora chegamos a uma palavra que o santo de Pietrelcina considerava especialmente importante para a proteção noturna. Ao fechar a casa à noite, deveria ser dito: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Ele tinha uma devoção profundíssima a São Miguel, e não era por acaso. Sabia, por experiência própria, que muitos ataques espirituais acontecem à noite, quando a vigilância espiritual diminui. Quando as pessoas dormem, o inimigo tenta agir. E invocar São Miguel dentro da casa, especialmente antes de dormir, cria uma guarda espiritual poderosíssima. São Miguel é o príncipe dos exércitos celestiais. É ele quem lidera as legiões angélicas contra as forças das trevas. Imagine um general de 5 estrelas, comandante supremo de um exército invencível. Esse é São Miguel no mundo espiritual. E quando você invoca São Miguel dentro do seu lar, você não está apenas pedindo proteção, você está convocando o comandante das forças de Deus para vigiar sua casa. O santo via São Miguel como um guardião incansável. Contava que, em momentos de ataque demoníaco, São Miguel aparecia e expulsava os demônios com apenas um olhar. E essa mesma proteção está disponível para você.
A oração completa recomendada é: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder que Deus vos conferiu, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Mas, no mínimo, a primeira frase deveria ser pronunciada todas as noites dentro de casa. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. O diabo conhece muito bem a autoridade de São Miguel e evita lugares onde essa proteção é invocada com fé constante. É como ter um soldado de elite das forças especiais guardando sua porta. O inimigo pode até tentar se aproximar, mas ao ver São Miguel ali, ele recua. E essa proteção não é imaginária, ela é real no mundo espiritual. Anjos existem, demônios existem, e a batalha entre eles é constante. Você pode não ver essa batalha, mas ela acontece. E quando você invoca São Miguel, você está escolhendo de que lado quer estar. O Capuchinho também ensinava que essa oração deveria ser feita especialmente pelos pais. Quando o chefe da família invoca São Miguel, a proteção se estende a todos os membros do lar. É como se o pai ou a mãe estivessem traçando um círculo de fogo ao redor da família. E dentro desse círculo, o mal não entra. Por isso, se você é pai, se você é mãe, se você é o responsável espiritual do seu lar, não negligencie essa oração. Diga todas as noites antes de dormir: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. E descanse sabendo que um guerreiro celestial está de guarda. Mas havia uma ressalva importante. Essas palavras, por mais poderosas que sejam, não substituem a vida sacramental. Não adianta invocar São Miguel se você vive afastado da confissão e da Eucaristia. A autoridade espiritual exige comunhão com Deus, um lar onde se pronunciam palavras santas, mas se vive em pecado grave sem arrependimento, fica espiritualmente enfraquecido. É como construir uma casa de tijolos sobre areia movediça. A estrutura pode até parecer sólida, mas desaba ao primeiro vento forte. Por isso a insistência: confissão frequente, Eucaristia sempre que possível, rosário, água benta. A água benta, quando usada com fé e acompanhada da palavra certa, se torna uma arma espiritual poderosíssima. Aspergir a casa dizendo: que esta casa seja purificada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, era um gesto simples que afugenta presenças malignas. E quando você une a água benta às palavras ensinadas, a proteção se multiplica. Imagine o seguinte: você asperge sua casa com água benta enquanto diz: esta casa pertence a Jesus Cristo. Aqui reina o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Pelo sangue de Jesus, esta casa está protegida. Jesus, eu confio em vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Você está unindo o gesto sacramental à palavra de autoridade, e isso cria uma fortaleza espiritual. Lares onde isso é feito regularmente se tornam praticamente impenetráveis para o mal. O santo também alertava que o diabo odeia quando o chefe da família exerce autoridade espiritual. Quando um pai, uma mãe ou um responsável pelo lar pronuncia essas palavras com fé, a autoridade espiritual se manifesta com ainda mais força. O inimigo teme lares onde alguém assume a responsabilidade espiritual do ambiente. Muitos problemas espirituais persistem porque todos esperam que outro reze, que outro consagre, que outro tome a iniciativa, mas ninguém age, e no vazio dessa liderança espiritual, o mal ganha espaço. Se você é pai, seja o sacerdote do seu lar. Se você é mãe, seja a intercessora da sua família. Se você mora sozinho, seja o guardião espiritual do seu espaço. Não espere que alguém faça isso por você. Tome a iniciativa, pronuncie essas palavras, exerça a autoridade que Jesus te deu, porque você tem mais poder espiritual do que imagina. Quando age em nome de Cristo, quando invoca a proteção da Virgem Maria, quando convoca São Miguel, você se torna um canal da graça de Deus, e o inimigo não consegue resistir a isso. Em certas visões,
O santo via demônios reclamando que não conseguiam entrar em algumas casas porque eram constantemente marcadas pelo nome de Jesus e pela presença de Maria. Essas casas não eram perfeitas, não eram livres de dificuldades, mas eram espiritualmente protegidas. Havia problemas, sim. Havia desafios, sim. Mas havia também uma paz que não se explicava apenas pelas circunstâncias. Havia uma proteção invisível que sustentava aquela família mesmo nas tempestades. E o que diferenciava essas casas das outras? A oração constante, a consagração diária, as palavras de fé pronunciadas com convicção. O diabo não precisa ser convidado conscientemente para entrar. Basta que a casa seja espiritualmente abandonada. Basta que ninguém exerça vigilância. Basta que o nome de Jesus nunca seja pronunciado. E o inimigo se instala aos poucos, de forma sutil, até que a família nem perceba mais que está vivendo sob opressão. Por isso, a insistência para que essas palavras fossem ditas, mesmo quando tudo parece estar bem. Não espere que o problema apareça para começar a orar. Não espere que a opressão se instale para buscar proteção. A melhor defesa é a vigilância constante. É dizer essas palavras todos os dias como forma de manter o território espiritual do seu lar consagrado a Deus. É renovar diariamente a entrega da sua casa a Jesus Cristo, porque a batalha espiritual não tem trégua, e sua vigilância também não pode ter. O capuchinho vivia isso na prática. Sua cela no convento era um santuário. Consagrava aquele espaço constantemente, e mesmo assim era atacado. Mas os ataques não venciam porque a proteção era renovada sempre. Entendia que o inimigo nunca desiste completamente, mas também sabia que quando você permanece firme na fé e exerce a autoridade que Cristo te deu, o diabo não consegue prevalecer. Ele pode tentar, pode até causar alguns danos, mas não consegue destruir. E isso se aplica à sua casa. O inimigo pode tentar atacar, pode tentar semear discórdia, pode tentar trazer opressão, mas se você mantém sua casa consagrada, se você pronuncia essas palavras com fé, se você exerce vigilância espiritual, ele não consegue se estabelecer. A proteção de Deus é maior. A autoridade de Jesus é superior. E quando você age baseado nessa verdade, sua casa se torna um refúgio. Agora quero fazer um convite para você. Se você sente que sua casa precisa de paz, se percebe que há um peso espiritual, se existem conflitos repetitivos, se o desânimo se instalou, não se desespere. Comece pela palavra. Diga com fé. Diga com humildade. Diga com constância. Esta casa pertence a Jesus Cristo. Aqui reina o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Pelo sangue de Jesus, esta casa está protegida. Jesus, eu confio em vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Essas 5 declarações, quando pronunciadas diariamente, transformam o ambiente invisível do seu lar. Você pode não sentir nada de imediato, pode não ver nenhuma mudança visível nos primeiros dias, mas continue, persevere, porque no mundo espiritual as coisas estão mudando, anjos estão se aproximando, demônios estão sendo expulsos. A luz está penetrando onde havia trevas, e aos poucos você vai começar a perceber os frutos. Mais paz, mais harmonia, menos conflitos, menos opressão. Uma sensação de que finalmente sua casa voltou a ser um lar. O santo de Pietrelcina viveu isso. Viu isso acontecer na vida de inúmeras pessoas que seguiram seus conselhos. E ele vê você agora, do céu, intercedendo para que você tenha coragem de dar esse passo. Ele sabe que sua fé pode ser pequena. Ele sabe que você pode estar cansado. Mas ele também sabe que, quando você começa a pronunciar essas palavras, a graça de Deus começa a agir. E a graça é mais forte que qualquer opressão. Então comece hoje. Não espere o momento perfeito. Não espere ter todas as respostas. Comece onde você está, com a fé que você tem. Levante-se agora, caminhe pela sua casa e declare essas palavras. Se possível, vá até cada cômodo. Entre nos quartos. Passe pela sala. Vá até a cozinha. E em cada lugar, diga com convicção:
Esta casa pertence a Jesus Cristo. Aqui reina o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Pelo sangue de Jesus, esta casa está protegida. Jesus, eu confio em vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. E depois de fazer isso, observe. Observe como você se sente. Observe como a atmosfera da casa muda. Observe como os conflitos começam a diminuir. Observe como a paz vai se instalando aos poucos. Pode levar dias, pode levar semanas, mas vai acontecer, porque a palavra de Deus não volta vazia. E quando você age baseado nos ensinamentos de um santo, você está pisando em terreno seguro. Se este ensinamento tocou o seu coração, escreva nos comentários: Jesus, consagro minha casa a ti. Esse gesto simples é uma declaração pública de fé. E quando você declara isso, você está testemunhando para outras pessoas que você acredita no poder dessas palavras. Você está incentivando outras famílias a fazerem o mesmo. E você está permitindo que Deus use seu testemunho para tocar outros corações. E se você já viveu uma transformação espiritual no seu lar, após começar a orar e consagrar sua casa, deixe seu testemunho nos comentários. Conte o que aconteceu. Conte como sua vida mudou. Conte como a paz voltou. Porque sua experiência pode fortalecer a fé de muitas outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você passou. Seu testemunho pode ser o incentivo que alguém precisa para dar o primeiro passo. Compartilhe este vídeo com alguém que está sofrendo com conflitos em casa, com alguém que reclama que nunca há paz no lar, com alguém que sente que há um peso espiritual no ambiente. Você pode ser instrumento de libertação na vida dessa pessoa, porque às vezes tudo o que alguém precisa é saber que existe uma solução, que existe uma saída, que existe esperança. E esse vídeo pode ser exatamente isso para alguém que você conhece. Queridos irmãos, este canal existe para levar esperança e fortalecer a fé de cada um de vocês. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like agora. Com esse gesto simples, você permite que mais pessoas descubram esses ensinamentos que podem transformar suas casas em santuários de paz. Se inscreva no canal e ative o sininho para caminhar conosco nessa jornada espiritual. E se você quiser apoiar ainda mais este trabalho, considere se tornar membro. Juntos, somos uma família unida pela fé e pelo amor a Deus. Lembre-se, reze, tenha fé e não se preocupe. A proteção que você busca está mais próxima do que imagina. Ela começa com uma palavra dita em fé. Ela se fortalece com uma vida vivida em santidade. E ela se completa na confiança total em Jesus Cristo. Sua casa pode ser um santuário. Seu lar pode ser um refúgio de paz. Tudo começa com você tomando a decisão de consagrar esse espaço a Deus. Que o Sagrado Coração de Jesus reine na sua casa. Que o Imaculado Coração de Maria a proteja. Que o sangue de Cristo a purifique. Que São Miguel Arcanjo a defenda. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, habite permanentemente no seu lar. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que Padre Pio interceda por você e por sua família, agora e sempre. Amém.